Meu caro, peço desculpa como ter no vídeo anterior. O nosso tempo aqui no YouTube é muito delimitado, dado ao número de subscritor, por isso suplica a sua subscrição. Vamos para o número 25. Diz que um fluido com velocidade V1 igual a 1,5 metros por segundo é um tubo de área transversal, então tem a área 1 igual a 500 milímetros ao quadrado. Qual da velocidade que a gente já pediu V2 desse fluido ao sair para o outro lado do tubo, cuja a área transversal A2 é igual a 250 milímetros ao quadrado. O que nós sabemos, já falei sobre vazão nas aulas que eu dei aqui, que V1 vezes área 1 é igual a V2 vezes área 2. Quero V2. V2 é igual a V1 vezes área 1 sobre área 2. Então significa V2 é igual a 1,5 vezes 500 sobre 250. Isso dá, pego esse aqui, é 1,5 vezes 500 dividido por 250. Isso aqui é igual a 3. Então é igual a 3 metros por segundo. Isso reduz-se na opção A. Vamos para o número 26. Vamos ser um pouco rápido para o YouTube não nos cortar aqui. 26, como tem feito, e suplica a sua subscrição. Diz que é o seguinte: num tubo de seções área 1, de seções variáveis A e 1, circula a água de forma contínua com velocidade V1. V1 seria VA igual a 1 metro por segundo quadrado e V2 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é, em Newton, a diferença de pressão de A e B, sabendo que a densidade de água sempre dá 1000 kg metros cúbicos? Não coloquei a unidade de densidade de água, desculpa. Foi uma questão de tempo. Eu sei que P, aqui é a diferença de PA menos PB é igual. A diferença disso será igual a densidade 1 vezes velocidade 1 vezes gravidade é igual, esse aqui é o quadrado, menos densidade 2 vezes velocidade 2 ao quadrado vezes gravidade. Então a diferença de A menos B é igual a 1000 vezes 1 ao quadrado vezes 10 menos 1000 vezes 2 ao quadrado vezes 10. A diferença de A menos B é igual a 10.000 menos 10.000 menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui não é ao quadrado. Menos 2.000. 20.000. Nem nos deram densidade, só pus porque tinha que pôr. Ok, a diferença de A menos B é igual a menos 10.000. Uma vez que isso aqui não nos deram densidade, eu pus densidade, significa ia me tirar esse 10 de densidade, ficava 1000. E eu ponho isso na opção 24. Só coloquei densidade, mas não era taxativamente obrigado, uma vez que não nos deram as alturas. Vamos para o número 27. Um fluido percorre um cano cilindro em regime permanente em um estreito onde o diâmetro de cano fica reduzido 1/5. Então significa D1 é igual. Esse diâmetro é reduzido a 1 sobre 5 D2. Então, qual é a velocidade do fluido? O que nós temos aqui? D1 é igual a 1 sobre D2. V1 é igual a ponto de interrogação. V2 é igual a ponto de interrogação. O que nós sabemos, eu já falei sobre isso, que V1 vezes D1 ao quadrado é igual
a V2 vezes D2 ao quadrado. V1 vezes o D1, o D1 é D1. O D1 fica 1 sobre. O D1 fica 1 sobre 5 D2. Mas isto tudo ao quadrado. Igual a V2 vezes D2 ao quadrado. Fica V1 vezes 1 sobre 25. D2 ao quadrado igual a V2 vezes D2 ao quadrado. Este com este simplifica. Significa 1 sobre 25. V1 igual a V2 ao quadrado. Significa V2 aumentou. O V2 aumentou. V2 é igual a reduziu 1 sobre 25 vezes. Agora, se eu faço MMC aqui, eu vou pôr 25. Significa V1 é igual a 25 V2. Significa V1 é igual a 25 V2. Isto reduz-se essa opção. Só que eu não obedeci a sequência. Significa o V1 aumentou 25 vezes. Qual das grandezas se identifica com gás ideal? É claro, quando estamos falando de gás ideal, estamos falando de pressão, temperatura e volume. A partir do gráfico, tenho o PVX. Podemos afirmar que de X a Y é isotérmica, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Significa na medida que ele aumenta, ele reduz, ele aumenta. E de X a Y é isobárica, porque a pressão é constante. De X a Z ou de Z a X é isovolumétrico. Então a opção correta é a opção C. De X a Y é isovolumétrico. De X a Y é isotérmica. Aqui terá de Y a Z, isso aqui seria isobárica. Então a opção correta é essa aqui. De X a Z é isovolumétrico. De X a Y, voltamos a dizer que é isotérmico. Vamos avançar, meus caros. Vamos dar continuidade dessa aula. Diz que vamos aqui. Um gás ideal perfeito transforma-se XY ZX indicado na figura. Qual é em Joule na realização de XY? De X a Y. Aqui tenho de X a Y. De X a Y temos um processo. Nós sabemos que trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Então, trabalho é igual a nossa pressão é de 3 com V vezes 10 elevado a 3 Pascal, vezes a variação do volume. Será volume final menos volume inicial, que dá 2. Então, isso aqui é igual a 6 vezes 10 elevado a 3. Que é a mesma coisa com 600 Joule. A opção correta é a opção B. 31. Certa massa de gás ocupa um volume. Tenho V1 igual a 40 litros. Sob uma pressão P1 igual a, vou pôr aqui, V igual a 40 litros. Sobre uma pressão, tem pressão igual a 6 atmosférica. E a uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é aproximadamente o número de moles, sabendo que o constante de gás ideal é igual a 0,082 em sistema internacional? Eu já dei essa forma, que é pressão vezes volume é igual a número de moles vezes o R, que é constante de gás ideal, sobre o T, vezes T, desculpa. O N é igual a pressão vezes volume sobre R vezes o T. Número de moles é igual a pressão, que é 6 vezes 40 a dividir por R, que é 0,082 vezes 300. Então, isso podemos fazer na nossa máquina, que é
6 vezes 40 a dividir por 0,082 vezes 300. Isto dá 9, aproximadamente. Número de mole dá 9,75. Podemos aproximar para 10, depende de nós. Vamos ver como estão as opções. As nossas opções, então significa que eles aproximaram para 10. Vamos para o 32. Um balão contém oxigênio, mantendo sob pressão, tem um volume igual. Tem o V1 igual a 10 litros. E temperatura 300 Kelvin. Qual será a temperatura? Se o volume for duplicado? Se o volume for duplicado, se duplicarmos esse volume, vai ficar 20 litros. Então, o que nós sabemos é que volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Nós queremos a temperatura. Vai ficar temperatura 2 é igual a temperatura 1 vezes volume 2 sobre volume 1. Vai ficar temperatura 1, que é 300, vezes volume 1, que é 20 litros, sobre 10. Este com este simplifica, significa igual a 600. Opção A. Vamos para o número 33. 33, vou tentar ver se consigo fazer aqui mesmo no exame. Ok. Pequenos problemas técnicos, ok. Diz o seguinte: sobre um sistema que realiza um trabalho. Aqui temos um trabalho temos aqui fazer aqui, mostrar. Diz o seguinte: sobre um sistema que realiza um trabalho de 400 Kelvin. Temos aqui trabalho de 4.000 joules, desculpa. Em consequência, ele fornece quantidade de calor igual a 2.200 joules de calor durante um certo intervalo de tempo. Qual é a variação de energia interna? Aqui não sei o que aconteceu. A variação, de energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. A variação de energia interna será igual a 2.520 menos 4.000. A variação de energia interna será igual. Então, aqui temos o 2520 menos 4.000. Isso aqui é igual a menos 480. Então, aqui não deveria ser negativo. Não sei uma falha, mas é a opção C. Vamos para o número 35. 34, desculpa, não é 35, 34. Diz que uma massa sofre transformação isobárica realizando um trabalho de 400 joules. Ao receber uma certa quantidade de meio de variação de energia interna igual a 1.9406 joules. Qual é a quantidade de calor? Eu já falei que é trabalho mais a variação de energia interna. Quantidade de calor é igual a 400 joules mais 1.960. Isso aqui vai dar parece dar 2.000 joules. Isso reduz na opção B. Questão a seguir. Somos facultados esse gráfico. Em que temos essas calorias
Então será a diferença desse menos esse. Dá 500. Só uma questão por causa de tempo, senão vamos cortar nosso canal. Vamos para o número 36. Qual das grandezas caracteriza uma oscilação mecânica? É a frequência. Número 37. O gráfico representa a elongação em função do tempo do oscilador. Em quais são as respectivas unidades no sistema internacional os valores da amplitude e o do período? Olha, a amplitude é esse valor aqui. Agora, o período, se daqui para aqui essa metadinha fez 0,5, então ao chegar aqui vai fazer 1. Ao chegar aqui vai fazer 1,5. Ao chegar aqui vai fazer 2. Então o período é a volta inteira. Aqui fez metade da volta. Aqui faz a volta inteira aqui. Então o período é 2. Então a amplitude é 0,5. O período é 2 segundos. Então isso reduz-se na opção D. Um ponto material realiza movimento harmônico simples de acordo com a equação V em função de tempo igual a π4 cosseno de π sobre 2t. No sistema internacional, qual é em segundo o valor do período, de velocidade material no instante 5 segundos? Significa esses 5 segundos. Na verdade, a velocidade é esse aqui. Esse aqui é o valor da velocidade. Concordo com o estudante. Mas nos gera um tempo de 5 segundos. Significa esses 5 segundos vamos vir substituir aqui. Então, isso vai ficar. Aí teremos o π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 5 segundos. Então, isso aqui é π sobre 4 vezes cosseno de 5π sobre 2. Então, aqui teremos uma espécie assim. Este aqui vamos converter em graus. Isso vai dar 1. Vai ficar π sobre 4 vezes 1. Mas temos que tentar fazer isso. Senão vou especular coisas que não dá. Mas cara, vou pedir que este não me corta, deixa eu terminar o exame. O que está a dizer aqui? Vai ficar velocidade em função do tempo igual a π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 2t. Então aqui vamos substituir por 5 segundos. Vai ficar velocidade em função do tempo igual a π sobre 4 vezes cosseno de 5π sobre 2. Então eu tenho aqui o que eu sei é o seguinte, meus caros. Eu sei que 1π equivale a 180 graus. Então o 5 sobre π sobre 2 equivale a quantos graus? Produto meio, produto extremo. Então aqui eu tenho o 5 vezes 180 dividido por 2 dá 450 graus. Então aqui é igual a π sobre 4 vezes cosseno de 450 graus. Então a máquina faz cosseno de 400 graus. Então isso aqui vai ficar o π sobre 4 vezes cosseno de 400 graus dá 0. Isso dá 0. E isso reduz-se na opção A. Estava errado. Aqui diz o seguinte, por isso não podemos correr, devo fazer com muita cautela. Um ponto material realiza movimento harmônico simples de acordo com a equação. Tem a aceleração que é menos π ao quadrado 16 seno de pt no sistema internacional. Qual é a metros por segundo a aceleração? Isso não precisa de substituir por 0. A aceleração é isso aqui, mas é módulo positivo. Vamos para o número 40. Uma esfera de massa de... Vou escrever aqui. Uma esfera de massa de... Tem aqui massa igual a 3 kg. Oscila com uma mola elástica, constante elástica, igual a 300 Newton por metros, que se encontra num plano horizontal, sem atrito. Qual é o período em segundo? Usa o π igual a 3. Meus caros, o período é igual a 2π raiz de massa sobre constante. O período é igual a 2 vezes 3 raiz de massa
A massa é 3 sobre 30, 300 N. Então, isso aqui podemos pôr tudo dentro da máquina. É 6, 3 vezes 2 dá 6. É 6 vezes raiz de 3 a dividir por 300. Isso dá 0,6. 0,6. Isso reduz-se na opção A. Assim terminamos nosso exame. Meus caros, pense que subscreve no nosso canal, assim melhoramos. Há uma questão que eu preciso de retificar, mas só que o tempo não vai me ajudar. É a questão número 12. Preciso de retificar. Houve um equívoco aqui. Então aqui era necessário que eu calculasse a energia fotoelétrica. E essa energia fotoelétrica eu convertesse em volts. Eu vou pedir aqui que... Não sei se vou pedir aqui. Vou escrever aqui no meu caderno de estatística. Ok, o que estou a dizer aqui? É necessário que eu calcule isso aqui em eletrovolts. Só 2 minutos. Só. Aqui vai ficar energia fotoelétrica igual a constante de Planck vezes energia fotoelétrica. A constante de Planck vezes frequência, ou energia fotoelétrica igual a constante de Planck vezes velocidade da luz sobre o comprimento. Então, a energia fotoelétrica é igual a constante de Planck é 4,14 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 sobre o 5 vezes 10 elevado a menos 10. Então, aqui temos que achar a energia, que seria o 4,14 vezes 3sp8 a dividimos por 5sp10. Isto nos dava 0,02484. Então passamos a ter essa energia, mas em eletrovolts. Agora, o que nós sabemos? Essa energia fotoelétrica será igual à energia cinética. E nós sabemos que a energia cinética é igual à diferença de potencial vezes a carga. Essa energia tem eletrovolts. Então, estamos a dizer que a carga vai passar para cá, vai ficar a diferença de potencial é igual à energia cinética sobre a carga. Igual, essa energia vamos transformar, será o 0,02484 vezes o vezes, estamos a converter isso aqui em eletrovolts, que é 1,16 vezes 10 elevado a menos 19 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse aqui se simplifica. Isso dá 0,0244. Está aqui a energia fotoelétrica. Essa aqui não sei se houve uma conversão, o que aconteceu, mas isso aqui reduz-se taxativamente na opção D. Bem, meus caros, não posso continuar mais, senão vão cortar-me. Vão me cortar, tenho pouco tempo aqui. Irei continuar a resolver os exames. Por hoje paramos por aqui. O exame de física era mais ou menos isso. Era um exame muito simples, só requer que o estudante se dedique. Por hoje é tudo. Até a próxima aula.